Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, toda segunda-feira, 8h30 da noite, no ar, através da web rádio Estação da Luz, um programa dedicado a estudar educação através da doutrina espírita. E rogamos ao nosso Mestre Jesus nos abençoe e que possamos até o final estarmos aqui num clima de fraternidade, de paz e de amor, que é muito importante. E já conosco, aqui dividindo a tela, nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Gratidão, Marcos, gratidão a todos, mais uma vez aqui juntos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez e nos inspire no dia de hoje. Muita paz. Nós estamos trabalhando uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que está publicada no item 9 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E nós estamos conversando, dialogando, trazendo o texto do Santo Agostinho e outros textos da codificação para, então, entendermos melhor todo esse processo da educação do espírito imortal e reencarnado. E hoje, especificamente, nós demos por título para esse nosso bate-papo A Tarefa de Educar a Criança, porque o Santo Agostinho vai falar muito diretamente a esse respeito. E, Ronaldo, nós espíritas entendemos perfeitamente que a tarefa de educar a criança pertence ou aos professores ou aos avós. Né? Nada tem a ver com os pais. Certo, Ronaldo? É assim que está funcionando, infelizmente. Pior que é assim que está funcionando. Os pais, está havendo uma grande transferência nesse aspecto. Mas como nós falamos, dando continuidade ao nosso pensamento, o nosso programa anterior da Gênesis, Marcos, vamos dar continuidade aqui, porque é justamente para compreendermos essa responsabilidade. Afinal de contas, o programa Como Espírito tem tocado o ponto principal em nós, na lei da reencarnação, as aptidões que já nascemos com elas, enfim, várias abordagens que nós já fizemos aqui. Então, aos pouquinhos, nós vamos voltando ao assunto, porque o aprendizado é isso. Repete-se várias vezes, às vezes, o mesmo tema, as mesmas situações, como fixação de aprendizagem. Então, aqui no capítulo 1, do item 38 da Gênesis, que é justamente dos milagres, das predições, né? E o que o Espiritismo nos aborda, e Kardec dá uma... eu vou ler onde nós paramos e vou continuar, Marcos, que nós já fizemos o comentário aqui. Vamos lá. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria também um contrassenso e tanto menos justificável quanto, segundo a doutrina, a alma não existia na época em que se pretende fazer que a sua responsabilidade remonte. Nós paramos aí e agora eu vou dar continuidade. Com a pré-existência, o homem traz, ao renascer, o germe das suas imperfeições, dos defeitos que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. Vamos parar aqui, Marcos. Semana que vem a gente continua, porque só esse pedacinho aqui dá um grande leque aí para nós compreendermos que com a visão, com o estudo da doutrina espírita, com a existência do espírito, como está dizendo aqui, os vícios, ou tais vícios, como ele fala aqui, têm as suas consequências naturais. Essas consequências são as nossas ações em várias encarnações e, como a lei de Deus ela é perfeita, belíssima, e tudo vem para a nossa evolução, a reencarnação é o nosso aprendizado educativo. Então, Marcos, está aqui
com a pré-existência, como ele diz, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições. E nós já falamos aqui várias vezes sobre as ideias inatas, as imperfeições e as contribuições que nós mesmos, ao longo das encarnações, vamos adquirindo, vamos aperfeiçoando. Então, achar que aquela criança indefesa que está nascendo a sua primeira vez, não deixa de ser a primeira vez nesta encarnação. E aí, Marcos? Pois é, Ronaldo, esse é um tema muito importante, porque ele transforma o nosso olhar sobre a educação. Quando o Espiritismo nos diz que a criança é um espírito reencarnado. Esse reencarnado é muito importante, porque nós poderíamos dizer simplesmente que a criança é um espírito, a criança é uma alma. Ok, tá? Mas isso não significaria que essa alma tivesse tido existências anteriores, ou que terá próximas existências. Então, o Espiritismo vem e diz assim, ele é um espírito reencarnado. Reencarnar significa nascer de novo, né? Estar de novo na matéria. De novo, portanto, já esteve. Então, todos nós fizemos parte da história da humanidade. Então, quando nós estudamos, né, a gente volta lá para trás, estuda lá Império Romano, Império Otomano, não sei o quê, Idade Média, vai para cá e para lá, Antigo Egito, nós fazemos parte dessa história. Obviamente que em cada encarnação nós tivemos um corpo, um nome e uma personalidade diferente, certo? Mas eu, espírito, sou o mesmo, que vim evoluindo, vim progredindo, pouco a pouco, ou não. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. E no meu livre-arbítrio eu posso me revoltar com a lei divina, eu posso não querer aprender, eu posso não querer caminhar para frente, eu posso querer ficar no mal. Deus o permite, porque é através do livre-arbítrio que eu me alavanco para frente ou estaciono. Nunca volto para trás, mas posso perfeitamente estacionar durante um bom tempo e, inclusive, perdendo as oportunidades reencarnatórias, tá? Não saindo do lugar. Isso acontece com muitos de nós. Aí eu reencarno. Então, quando eu reencarno, eu não sou uma página em branco. Também não sou um adulto em miniatura, porque eu sou esse espírito milenar, esse espírito que já vem vindo. Mas como nós estamos aqui na Terra, porque nós não estamos, não é, Ronaldo? Que me consta, nós não estamos em Júpiter, não estamos em Saturno, nós estamos na Terra. Segundo os espíritos, a Terra é um mundo de expiações e provas destinados a espíritos imperfeitos. Imperfeição do ponto de vista moral. Isso quer dizer, então, que eu trago imperfeições, que é o que Allan Kardec coloca aqui no texto. E essas imperfeições aparecem. E quando elas, então, aparecem, já desde a infância, é que os educadores, os responsáveis pela minha educação, já que eu estou lá na infância, devem observar isso e trabalhar isso comigo, que sou esse espírito imortal reencarnado, para que eu possa corrigir as minhas más tendências de caráter e possa desenvolver as virtudes. Mas, quando a educação não trabalha isso, aliás, pelo contrário, né? Porque, às vezes, as más tendências, elas são regadas, seja por ignorância e assim por diante, né? Aí a situação fica difícil, não apenas individualmente, mas para a sociedade, porque nós não vivemos sozinhos. Se eu vivesse só dentro da minha casa, você, Ronaldo, só dentro da sua casa, o Tavares, que está aí dos bastidores, só dentro da casa dele e assim por diante, bom, o problema seria apenas meu, exclusivamente meu. Mas acontece que eu vivo em família, ou seja, com outros.
e vivo também numa sociedade. Eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que sair para estudar, eu tenho que sair para fazer compras, enfim, porque nós somos seres de relação. Então, atinge a sociedade. Sempre vai atingir a sociedade. Bem, esse olhar, Ronaldo, muda tudo, né? A criança é um espírito reencarnado e, como você lembrou, traz ideias inatas, traz tendências de caráter, e a educação precisa justamente trabalhar em cima disso. Então, é um outro olhar sobre a educação, porque nós estamos vendo o ser humano de uma forma completamente diferente do que normalmente se vê, normalmente se entende. E é aí que, então, que entra a tarefa dos responsáveis pela educação desse espírito, principalmente no período infantil. Perfeito, Marcos. Vamos lá. A tarefa, ela não é tão fácil como nós podemos imaginar. Implica muitas situações, aspectos culturais, a infância dos próprios pais, como foi a educação que tiveram, a política do momento em que cada época você nasce, enfim, várias situações, e o próprio planeta, nós devemos colocar como planeta de provas e expiações, aonde ainda o mal perdura, o mal no sentido da própria ausência do bem. Então, vamos lá. Marcos, não existe uma receita de bolo, mas existe, sim, os caminhos possíveis dentro dessa tarefa de educação. Podemos falar dentro da visão espírita, como já estamos aqui colocando, já há vários programas, mas também na visão da educação, que já colocamos aqui também, na visão do mundo, o homem de bem, nas leis humanas, nas leis que nós já falamos aqui da LDB, enfim, que corroboram muito com esse BNCC, que corroboram muito com as tarefas de educação. Mas, como você falou no início, isso me chamou a atenção, está existindo há algum tempo, e bastante tempo, e agora está mais forte, uma transferência de responsabilidades. Ou seja, pais que se eximem de certas responsabilidades e jogam para a escola, por sua vez, joga também para os pais, e fica a criança ping-pong, que vai para o psicólogo e com os problemas, todos os problemas que nós já sabemos. Enfim, Marcos, mas há caminhos, eles sempre existiram. Mas está na mão ou nas mãos de quem? Os agentes são os mesmos, os pais, os avós, os educadores, desde o porteiro até, enfim, até a direção. E eu vou dar um pequeno spoiler aqui para te ajudar nesse aspecto. Nós tivemos um noticiário de um simples porteiro que foi homenageado, não sei se você presenciou, ele foi homenageado pelos alunos, por grata surpresa dele. Nós já comentamos aqui, vou falar de novo. O porteiro, Marcos, só porque ele dava bom dia, vai com Deus, todo dia aquela mesma situação. Bom dia para os alunos, isso mesmo, estuda e tal. E os alunos escolheram ele, com uma surpresa, para ser o representante deles na formatura deles. Olha que bacana. E ele ficou emocionadíssimo. Uma coisa simples, e ele deixa uma frase assim, que se tivesse que pagar, ele daria todo jeito de arrumar dinheiro para continuar dando os bons dias e desejando felicidade para todos. Estuda, não sei o quê. Enfim. Marcos, uma coisa que parece boba, né? Isso, bom dia, vai com Deus, como você está, sempre se preocupando. Um porteiro, Marcos. E aí? Eu já dei um spoilerzinho do que nós estamos comentando aqui. Então, caminhos existem. Sem nenhuma dúvida. Mas antes de fazer o comentário, vamos dar aqui o nosso abraço. Estou vendo aqui a Rosane Ribeiro, que já enviou aqui as mensagens. A Rosane enviou, olha só, boa noite para o nosso Tavares. O Tavares não aparece porque ele fica na técnica, é o responsável aqui pela Web Rádio. Aí, Tavares, está recebendo aqui, tá, o abraço da nossa Rosane. A Ira, que também está dando boa noite, e o nosso Wilson Hora, lá de Recife, sempre participando conosco. Ronaldo,
realmente, receita de bolo na educação não existe. Por quê? Porque nós somos individualidades inigualáveis. Cada um tem a sua história evolutiva, cada um tem a sua personalidade. E como lembrava o José Herculano Pires, esse nosso grande educador, nós vivemos num caldeirão cultural em que, ao mesmo tempo, somos influenciadores e influenciados. Então, não dá para dizer, olha, para educar tem que fazer assim. Faz assim e está tudo certo. Né? Não tem como. Tá? E os pais sabem disso. Os pais que têm mais de um filho, têm 2, 3, 4 filhos, sabem muito bem que os filhos são diferentes uns dos outros. Podem ser gêmeos biológicos, mas a personalidade, o espírito que ali está, são individualidades. Então, o que dá certo com um filho não dá certo com outro, e assim por diante. E você tem o filho que é dócil, que é bom, e tem o filho que é rebelde, desafiador. Nós somos individualidades. Bom, não tem, então, receita de bolo. Mas, como você bem lembrou, você não tem a receita, mas tem caminhos. Esses caminhos não são, de fato, apresentados apenas pela doutrina espírita, mas são apresentados por vários educadores, inclusive educadores não religiosos, que já vêm trabalhando ao longo da história. E que caminhos são esses? Eu vou aqui, Ronaldo, se você me permite, eu vou trazer aqui o educador Pestalozzi. Pestalozzi, vamos prestar atenção nisso? Pestalozzi focava a escola e dizia que a escola precisava ser igual a uma família. Então, ele dizia que a escola tinha que ser uma grande família. Ora, na família você tem quem? Papai, mamãe, vovô, vovó. Então, ele dizia que os professores na escola deveriam ser segundos pais e segundas mães para os alunos. Algumas pessoas não entendem esse enunciado e dizem assim, mas como assim? Quer dizer, a professora e o professor vão substituir o pai e a mãe? Não. Pestalozzi nunca falou em substituição. Ele dizia que a conduta, o comportamento, o ser da professora e do professor tinham que ser como pai e mãe para aqueles alunos. Em princípio, pai e mãe amam os seus filhos. Vão cuidar deles da melhor maneira possível e terão a preocupação sobre a educação deles. Então, os professores na escola devem amar os seus alunos, cuidar dos seus alunos e se interessar pela educação deles. E aí, Ronaldo, educar é mais do que informar, é mais do que instruir. Ter educação é mais do que ter conhecimento, porque nós temos que entrar na área afetiva, emocional, nós temos na área da vivência daquilo que se conhece. Então, é isso que faz a família. Aliás, os espíritos são muito claros. A família, né, o lar, é a primeira escola. E, portanto, os pais, muitas vezes também os avós, são os primeiros educadores. São os primeiros, porque na sequência vêm os professores. Vem também os evangelizadores no centro espírita, dando continuidade a essa tarefa de educar esse espírito. E aí você deu o exemplo aí do porteiro. Esse porteiro, ele era o quê? Afetivo. E não tem nada melhor quando você entra na escola. E aí vamos recordar a nossa infância, né? Nada melhor do que você entrar na escola e ter um porteiro, a inspetora, o professor, seja lá quem for, que recebe você com carinho, com alegria. E nada pior do que você chegar na escola e já ser fuzilado pelo olhar e pelas palavras que tem de quem está fazendo a recepção. A mesma coisa em casa, no lar, né? Você quer chegar em casa, né, e receber um abraço, um carinho, um olá,
né? E não já de cara já ser cobrado. Então, para bem educar, precisamos amar. Esse é um princípio básico, é a essência da própria educação. Então, esse é o primeiro caminho. Para educar, precisa amar. Mas aí, Ronaldo, você já está pensando aí, mas e se esse espírito me fez o mal no passado? Tanto que eu estou meio assim com ele, tá? Sei não, esse meu filho aí, não sei, tem uma coisa que não bate, hein? Olha lá, como se diz popularmente, o meu santo não está batendo com o santo dele. Mas mesmo assim, porque para superar esse passado, tem que ser no amor. E aí, por amor, claro, eu tenho que deixar ele fazer tudo, ele se expandir. É isso, Ronaldo? Ele pode fazer tudo? Olha só, antes de responder, Marcos, a Maria Clara fez uma observação aí sobre quem você... Aí, ó. Boa noite. Citar livros... Quem foi esse educador citado por você? Acho que falou Pestalozzi. Ah, tá bom. Ô, Maria Clara, vamos esclarecer então? Vamos lá. Pestalozzi. João Henrique Pestalozzi. Estou aportuguesando o nome dele, tá? Porque, na verdade, é Johann Heinrich Pestalozzi. Viveu de 1746 a 1825. Ele era suíço de língua alemã. Okay? Pestalozzi, ele fez parte da Revolução Suíça. A Revolução Suíça copiou a Revolução Francesa, mas com um detalhe, uma diferença. Enquanto lá na França os revolucionários derrubaram a monarquia para instaurar a república, na Suíça os revolucionários derrubaram a Confederação de Estados para implantar a república. E Pestalozzi participou de tudo isso. E ele foi homenageado pelos revolucionários franceses, esteve na França 2 vezes, foi amigo de Jean-Jacques Rousseau, esse grande educador francês, e ele amava as crianças, amava a educação, lutou a vida toda pela educação, até que, em 1805, ele, depois de várias experiências, está aí o nome dele correto, tá? E esse é o nosso Pestalozzi. Até que ele conseguiu criar o Instituto de Yverdun, na cidade de mesmo nome. Hoje é Yverdun-les-Bains, o nome da cidade. Durante 20 anos, ele esteve à frente do Instituto de Yverdun, e ali ele revolucionou a educação e fez desse instituto uma verdadeira família, ok? Pesquisa aí, Johann Heinrich Pestalozzi. Maria Clara, você pede também aqui livros, bibliografia espírita sobre o tema. Eu vou sugerir um aqui de imediato, tá? Eu sou suspeito para falar, mas eu vou sugerir, que é A Visão Espírita da Educação. Você conhece o autor, Marcos? Por acaso sou eu. Mas, sim, tem o meu livro Visão Espírita da Educação. Mas, Maria Clara, eu recomendo a você a leitura do livro Educação do Espírito, do Walter Oliveira Alves. Anota aí, Educação do Espírito, o autor é Walter Oliveira Alves. Recomendo também a obra Pedagogia Espírita, do José Herculano Pires. Tá? Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires. Agora, nós temos uma autora, eu não vou citar todos os livros dela, que ela tem vários livros escritos, mas você pode pesquisar aí na internet, e você vai encontrar com toda facilidade, que é a Lúcia Moisés. Querida Lúcia Moisés, a Lúcia Moisés tem vários livros espíritas sobre educação, e, inclusive, ela tem 2 títulos sobre família, tá bom, Marca? Então, você já tem aí uma bibliografia para você estudar, e eu prometo, você fique ligado no nosso programa, que depois eu trago aí, a partir do próximo programa, mais bibliografia. Que, aliás, Ronaldo, você tem que me puxar a orelha, porque essa é uma promessa que nós já tínhamos feito, que nós íamos
está no programa Os Espíritos Ligados à Educação. Né? Sim, o Herculano também é Herculano, que é Nossos Filhos São Espíritos. Ah, bem lembrado, mas não é Herculano. Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. Hermínio. Eles não vão ficar chateados, não, do Hermínio. E tem, olha, não é espírita, mas é um livro muito bom também. Quem Ama Educa, do Isamitiba. Muito bom também. Excelente. Nós vamos falar aqui, né? Em breve nós vamos dar outros exemplos aqui. Mas você me fez uma colocação aí, Marcos. Eu vou fazer agora o que faz a filosofia. O que você acha disso? O que você pensa disso também? Ele aprendeu com Sócrates, a maiêutica lá, devolve para o interlocutor. Aí, ó, educação do espírito aí, ó. Do nosso Walter Oliveira Alves, pedagogia espírita. Muito bom, ótimo. Bem, vamos lá então. Tá? Nós estamos falando da tarefa de educar a criança. Tá? Na verdade, essa é uma tarefa inadiável para todos nós, seres humanos. Costuma-se muito dizer que é a tarefa dos pais, ou a tarefa dos professores, e fica esse jogo todo. Mas você deu o exemplo do porteiro. O porteiro é um educador. O servente é um educador. E tem que tomar cuidado, porque temos um exemplo, e é verídico. Né? Imaginemos a escola. Deu sinal, é o recreio. Tá? E a escola vai servir, né, o lanche. Ah, que beleza, né? Aí vem vindo a criançada para o refeitório. E as primeiras crianças que vão para o refeitório é a turminha da educação infantil, que está sendo alfabetizada ao livro do nosso Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Então, chegam ali e uma criança olha para a tia, que está servindo a comida, e pergunta: o que vai ter hoje para comer, tia? A tia olha para a criança, está lá, né, tem um cartaz colocado lá com, né, um menu. Não sabe ler, não? Não, não sabe. É da turminha da alfabetização. Está aprendendo. Ainda não consegue ler, não, o cartaz. Então, todos que trabalham na escola são educadores. Estão lidando com a nova geração que está em formação. No lar é a mesma coisa. Todo mundo é educador. Os tios que costumam fazer uma visitinha, né? Aí só faz brincadeira. Né? Cuidado. Então, cuidado. Esse espírito que hoje está no período infantil está observando, está captando, apreendendo. E eu dou aquele exemplo, Ronaldo, que aliás está num dos meus livros, está lá, né, o casal, e o casal tem uma filha. A filha está ali na casa dos 6 anos de idade, que tem o seu próprio quarto. Mas aí eles vejam assim, ó, o quarto da nossa filha está precisando dar uma arrumada, né, uma pintura nova. Não? Vamos fazer isso. Então, enquanto nós fizemos isso, ela dorme conosco lá no nosso quarto. E eles estão lá, né, refazendo o quarto e já estão pintando as paredes. Então, imaginemos a cena. A mãe está pintando a parte de baixo da parede e o pai, em cima, sob uma escada, está pintando a parte superior. E a menina entra no quarto, cruza os bracinhos, fecha o semblante, olha, bate o seu pezinho lá no chão, dá umas batidas com o pé no chão e usa a seguinte exclamação: mas que diabos? Quando isso vai ficar pronto? Dá as costas e volta lá para dentro da casa. O pai para de pintar, olha para a esposa que está abaixo dele, né? Fecha o semblante, cruza os braços, bate com o pé no degrau da escada e pergunta para a esposa: onde diabos a nossa filha aprendeu a falar desse jeito? Bom, a resposta está muito clara, né? Com ele. Ela está simplesmente imitando o pai, ela está copiando o pai, o jeito do pai, o comportamento e a maneira de falar do pai.
Nesse caso desse exemplo é o pai, mas poderia ser o avô, poderia ser um tio, um sobrinho, e assim por diante, um primo. Tá? Então, todos nós somos educadores das crianças. Nós não podemos mais ficar transferindo isso, porque estamos lidando com esse espírito imortal que reencarna, tem ligações espirituais conosco, na maioria das vezes, e que Deus o está confiando para nós. Ele está fazendo, está confiando para nós esse espírito nesta encarnação. Por isso, como você colocou, Ronaldo, tem que acabar com esse jogo do ping-pong. Né? Aliás, ping-pong era na nossa época. Né? Hoje em dia, o pessoal só fala em tênis de mesa. Mas o jogo é o mesmo. Né? E a bolinha está lá, para lá e para cá. Né? E hoje está fácil, né, Ronaldo? Não, tem TDAH. Deve ter um grau de autismo. E vai por aí afora. E aí nós transferimos a tarefa de educar para o psiquiatra, para o neurologista, para o psicólogo e assim por diante. Mas será? Claro que as síndromes existem, sim. Mas daí a sair classificando a torta e a direita e transferindo a tarefa de educar, aí já é uma outra questão, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E sempre todos os educadores, todos que estão envolvidos, ou seja, todos os agentes dentro de uma escola, têm que se colocar no lugar dos pais. Porque nós não podemos imaginar a dificuldade que é ter um filho com as suas deficiências, com as suas limitações. Mas, lembrando que todos nós também temos as nossas deficiências, nossas limitações. Eu tenho um exemplo da minha própria esposa. Ela tem uma cadeirante que adora ficar na sala. E a mãe até estranha, porque ela tem as suas dificuldades e fala, vai embora. Aí a mãe, ué, que isso? Vai, já era para ter ido, vai embora. Opa, tem alguma coisa boa aí nesse meio. Essa professora, essa educadora tem algo que está cativando a filha ou o filho. E tem outro especial também. Então, nós percebemos que com 35 alunos, ela é uma só. Ela tem que estar ali com a mediadora, que às vezes não tem, porque nós sabemos a dificuldade que é no Brasil, não estou falando só do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, a situação é muito precária na educação nesse aspecto. Mas aí, Marcos, eu toco num ponto. Qual educação estamos falando? Bom, eu já vou falar de antemão. Uma educação é uma coisa só. A educação cognitiva e a educação afetiva, mas é educação. Ponto. Os conteúdos precisam ser dados, precisa ser desenvolvido, que é através da cognição. Mas a afetividade, ela também está ligada a essa cognição. Não tem como você separar o afetivo do cognitivo. Eu não sei onde inventaram isso, Marcos. Como eu posso separar os dois? Não existe. As duas asas. Quem fala isso, Marcos? Se não me engano, a doutrina espírita fala sobre isso, Marcos. Amai-vos e instruí-vos. Está lá também. E eu gostaria que você, neste ponto agora, para que nós possamos entender e compreender de que educação nós estamos falando. Está aqui, ó. Se o Tavares tiver aí a oportunidade de mostrar, e você vai falar do Léo Buscaglia, Marcos, porque ele dá uma referência aí na situação que ele passou, na época que ele foi professor. Enfim, eu gostaria que você, já, aliás, em alguns dos programas, há muito tempo, você já comentou, mas para compreendermos que não basta estarmos ali numa preocupação tão materialista, uma visão muito apegada à matéria, que é simplesmente estar ali para dar o conteúdo, simplesmente pronto. Mas quem está ali? Quem são os envolvidos? São seres humanos. Nós estamos lidando com pessoas, com espíritos, como eu, que têm sentimentos. E aí, Marcos, tem como negligenciar isso? O Léo mostra isso na sua passagem. Ronaldo,
educar, é isso mesmo, Léo Buscaglia, escritor italiano. Na verdade, ele era um norte-americano de descendência italiana, né? Com vários livros publicados. Mas antes de falar do Léo Buscaglia, educação. A educação, já de há muito tempo, ela vem sendo confundida com instrução. O educar confundido com o ensinar. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Você está com seu filho pequeno, tá? E o seu filho pequeno vai lá e arranca o brinquedo da mão da outra criança. Aí você quer educar. E você chega e diz, não, não, não. Isso não se faz. Nunca mais faça isso. Devolve para ele. Aí tá. Aí o seu filho vai lá e bate lá no outro, né? Aí você, não, vem cá. Não se bate em ninguém. Pede desculpa agora. Mas você não explicou por quê. Por que não se pode pegar o brinquedo do outro? Por que não pode bater no outro? Ou seja, você não educou. Porque o porquê ficou no ar. Você não deu nenhuma explicação. Você acha que está educando, mas não está. Você está tentando ensinar um comportamento, mas sem os porquês. E quando não tem os porquês resolvidos, ele não apreende. Ele não faz, de fato, o aprendizado. Mas você colocou bem. Educação é educação. Tá? Não, mas tem a educação montessoriana, tem a educação freiriana, tem educação piagetiana, tem educação cognitiva, educação afetiva, educação espírita, educação católica, etc, etc. Mas tudo isso que vem depois da palavra educação, que são adjetivos, estão apenas mostrando caminhos, filosofias, teorias. Mas a educação, ela é única. E para o Espiritismo, a educação representa o desenvolvimento harmônico, equilibrado, de todo o potencial divino do espírito. Então, esse é o nosso Léo Buscaglia. Adoro esse livro. Vivendo, amando e aprendendo. Eis aí, então, esse também, amor. Que, aliás, nos dá o gatilho para contar um pouquinho dessa história. Obrigado, Tavares. Muito obrigado. Léo Buscaglia, ele mesmo se considerava um excelente professor universitário. Todo mundo, aliás, gostava muito dele. Ter aula com o professor Buscaglia, coisa maravilhosa. Tá? Porque ele era muito humano, ele se interessava realmente pelos alunos, em fazer com que eles aprendessem. Até que um dia ele foi impactado pela notícia que uma das suas alunas, que ele considerava uma das melhores alunas dele, sempre participativa, tinha cometido suicídio. E ele ficou impactado com aquilo, porque ele disse para si mesmo, mas como que ela cometeu suicídio? Ela vivia alegre, estava sempre participando, excelentes notas. Eu nunca percebi nada. Mas ela carregava dramas pessoais íntimos, tanto que cometeu o autoextermínio. E foi quando ele percebeu. Ele falou, eu sou um excelente professor, sou considerado um excelente professor, mas eu não sou de verdade um bom educador. Porque o bom educador teria sentido a aluna, teria percebido, teria tido empatia. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não posso ficar nessa superfície da instrução, do ensinar. E aí ele mudou tudo na vida dele e vai se transformar nesse autor dessas obras maravilhosas, palestrante, continuando a ser professor também na universidade. E foi quando ele, então, solicitou colocar um curso livre de extensão na universidade, que é o curso Amor, para que todos aprendessem o que é o amor, que, segundo os espíritos, é o maior dos sentimentos. Voltamos, então, àquela nossa outra fala. Para educar, precisa amar.
Porque quando você ama, você compreende. Quando você ama, você sabe se colocar no lugar do outro. E aí você vai sentir realmente o outro. E vai permitir que o outro sinta a você também. Quando você ama, você consegue caminhar junto. E aí você aprende, né, que para educar não precisa ensinar, mas você tem que estimular, permitir que o outro cresça. Você tem que ser um orientador, facilitador, estimulador, questionador, mas deixando que ele vá fazendo os seus aprendizados. E, claro, vez ou outra você faz a sua intervenção, dá uma explicação, né? Você indica a bibliografia, mas vai deixando que ele cresça, porque, afinal de contas, ele é um espírito criado por Deus e possui todo o potencial divino que ele vem desenvolvendo ao longo das encarnações. Ele não está aqui reencarnado só para ficar ouvindo você. É isso, é aquilo, é não sei o quê, é não sei o que lá. Não, não, não. Ele precisa ter liberdade, ele precisa ter espaço próprio. E foi o que o Léo Buscaglia entendeu. E o Léo Buscaglia se tornou famoso, né, palestrante, rodou Estados Unidos e Europa até desencarnar, deixou uma fundação que está trabalhando até hoje, beneficiando as crianças. Então, está aí. Não tem a receita de bolo, mas tem caminho. E esse caminho começa com o amor. E vamos dar exemplos aqui, Marco, de escolas que trabalham assim, do nosso conhecimento. Ó, nós temos aí o Conhecer, temos a escola, já citou aqui em São Paulo, Amorim, que se transformou lá, teve uma grande transformação na educação, que seguiu as leis de fato, transformando o espaço de convivência realmente. Temos a Mansão do Caminho, que lá é uma referência também para nós espíritos, né? Porque não é porque é espírita, mas o carinho do Divaldo, o carinho de todos que estão ali. Agora, o dia a dia, com certeza tem as intempéries, mas o trabalho de amor que edifica é isso que não mostra, é isso que não é levado. Por quê? Porque não mostra. Só se mostra os defeitos, só se mostra as coisas que são mais relevantes. Mas o trabalho que está sendo feito, o carinho de todos que saem depois que chega a certa idade, depois retornam para agradecer, isso é que é importante. Eu tenho exemplo com a minha esposa mesmo. Um dia ela estava chateada, que a situação não é fácil, trabalhar em comunidade não é nada fácil. Não é fácil. Não estou aqui desmerecendo nenhuma outra escola, mas você trabalhar com escolas que estão na comunidade não é pelas crianças também, não. É pela situação de violência que nós vivemos. O Marco sabe disso. Outros lugares no Brasil que também está passando. Então, estava desestimulado, chateadíssimo, entregando já os pontos, entregando mesmo, de desistir. Quando ela recebe um telefonema de um aluno dela de mais de 26, 27 anos, com saudade dela. E é o aluno mais difícil da época. Eu estou dando um exemplo. Aí ela ficou assim, ficou emocionada, falou, caramba, a resposta veio rápido. Mas foi assim, estou contando de fato o que aconteceu. Então, foi uma injeção de ânimo. Então, a vinda nossa para Campos, aliás, eu estive em Campos, minha prima está aí, gratidão pela recepção, um abraço em todos. Fui ver minha irmã lá em Campos, 80 e poucos anos, meu cunhado, enfim, a família toda. Marcos, e está aí. Então, a resposta veio rápido. Então, e vindo, ela recebeu de novo o aluno falando, olha, não esqueci, eu quero encontrar, preciso encontrar com a senhora, porque, não sei, a senhora marcou a minha vida, etc. Está aí, Marcos. É um exemplo. Ela dava a sua aula, normalmente, estava desestimulada ali. Olha o aluno, 26, 27 anos depois, trazendo a ela essa... revigorando. Ela mesmo fala, caramba. Aí ela ficou emocionada, não, eu vou sim, deixa eu voltar, assim que voltar no Rio, vamos marcar, você vai lá em casa e tal, e tal, e tal. Marcos, não trabalho de amor? Claro. Mas a educação vem de casa, Marcos. A educação vem de casa, Marcos. De que educação eu estou falando, Marcos? A educação vem de casa.
E eu venho de onde? De onde os agentes que estão na escola, numa instituição, seja até numa instituição religiosa, vem de onde? De que educação, afinal, eu falo? É por isso, né, Ronaldo, que nós temos que entender a importância da família, a importância do lar, e os pais precisam se compenetrar dessa tarefa de educar com amor, porque todos nós estamos vindo de casa, do lar, que sempre nos abrigou, e hoje nós formamos também um novo lar. Por isso que os Espíritos nos dizem que o lar é a primeira escola, e os pais são os primeiros e mais importantes educadores. E nós somos como semeadores. Essa imagem poética é muito bonita. Às vezes nós não vemos, né, a semente germinar. E parece que o trabalho foi todo perdido, não adiantou nada. Mas não é assim, não é desse jeito. O exemplo que você deu aí da sua esposa e tantos outros que nós podemos dar aqui, dessas histórias fantásticas, maravilhosas. E eu vou lembrar uma aqui que aconteceu com o juiz de direito da Vara de Infância e Juventude aqui do Rio de Janeiro, o Liborne Siqueira. E o Liborne tinha uma obra social que ele mantinha na cidade de Duque de Caxias. E uma vez ele estava numa cerimônia em homenagem a um juiz, aquela coisa toda, tal. E lá, já no coquetel, aquela coisa, todo mundo conversando, um rapaz chegou para ele: doutor Liborne, boa noite, me dê licença. Doutor Liborne, posso lhe dar um abraço? E disse: um abraço, né? É, sim, pode. Aí abraçou. O senhor não está me reconhecendo, não é, doutor Liborne? Aí ele falou assim: não lhe conheço. Pois é, doutor Liborne, eu sou o advogado tal, doutor tal, assim, assim, mas antes eu fui seu assistido lá na obra social em Duque de Caxias. Nada, assim, assim, tá? Quando o senhor distribuía tal, e lá eu me alimentei, lá eu aprendi os primeiros ofícios, tá? E eu devo tudo ao senhor e àquela obra. Consegui estudar, me formei, hoje trabalho na advocacia, tá? E eu estou aqui nessa cerimônia porque eu sabia que o senhor estaria aqui. Tá? Então, não quero ocupar o seu tempo, mas só lhe dizer muito obrigado. E seja lá o que aconteça, continue com aquela obra. O senhor não tem ideia de quantas vidas todos os anos o senhor salva. E aí o Liborne contava que o rapaz se despediu e foi embora. Aquele jovem advogado. Nossa, Liborne Bernardino Siqueira, que, aliás, eu e o Ronaldo tivemos o prazer de conhecer. E o Liborne, então, ele aí contava essa história. Né? Então, gente, é trabalhar com todo o amor. Você não vê de imediato o resultado, porque educação é isso, né? Educação é processo, né? Mas olha aí, que gratidão. 20 anos depois, você tem alguém na sua frente ou ao telefone para lhe agradecer pelo que você fez, porque você marcou a vida dessa pessoa. Isso é educação. Marcos, estamos no nosso final e vamos aqui, como sempre fazemos, o mestre de todos os tempos. Eu fico emocionado, que é o nosso mestre Jesus há mais de 2000 anos. Está aí. Trazendo essa educação que a gente ainda reluta, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E até o próximo como a si mesmo. Até hoje, Marcos, ele só está pedindo isso. Não exigiu, ele exemplificou, que é muito mais importante. Mais exemplos do que isso? O que a humanidade espera mais? O que nós estamos esperando? Então, a tarefa, se quer um exemplo, se espelhe em Jesus. Vamos ter no Mestre esse exemplo, que não pediu perfeição,
Ele não falou para sermos perfeitos. Ele pediu para, se quisermos ser perfeitos, igual ao Pai, que nos amássemos uns aos outros. Já é o início. Só isso. Mas, como você disse, Marcos, a tarefa não é fácil. É árdua. Mas quer o exemplo? Repetimos. Vamos ver em Jesus. Muita paz. Que Jesus nos abençoe, nos inspire. E até a semana que vem. Gratidão. Muito bem, estamos chegando ao final desta edição de Espiritismo e Educação. Lembrando a você que ele vai ao ar toda segunda-feira, ao vivo, às 8h30 da noite. A transmissão é da Web Rádio Estação da Luz. Ainda bem, né, que as nossas professoras não desistem nunca. É isso mesmo, tá? Mas você pode assistir o nosso programa depois, em qualquer dia e horário, porque o vídeo ele fica disponível no YouTube, tanto no canal da Web Rádio Estação da Luz, como no canal Orientação Espírita, do qual nós estamos à frente. E deixamos aqui o convite, divulgue, participe. Estamos todos aqui aprendendo em conjunto a educação à luz da doutrina espírita. Um grande abraço a você, que Jesus nos abençoe, paz em sua vida. E até semana que vem para mais um Espiritismo e Educação.